Fala galera ligada no Pautas e Táticas, começou a temporada 2022 do futebol brasileiro com os famigerados campeonatos estaduais que com certeza você já pensou, esse tipo de campeonato não vale nada, tem que acabar. Será que é bem por aí mesmo? Essa é a nossa pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito, dando boas-vindas a você que está conhecendo a gente agora. Se gostar do nosso trabalho, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos, participe da enquete que eu deixei aqui recentemente sobre análises retrô, o que você pensa sobre isso, quer ver? Se for votar lá sim na enquete, deixe também a sua sugestão de equipe que você quer ver analisada aqui em vídeos futuros. Se o sim ganhar, dentro de um prazo aí que eu estou estabelecendo, e provavelmente vai pelos resultados parciais, já vou começar a partir da semana que vem a colocar uma análise retrô aí de equipe por semana. Mas agora, sem mais enrolação, vamos à pauta do nosso vídeo de hoje e já deixando bem clara a minha opinião. Os estaduais não têm que acabar. E eu tenho alguns motivos para poder listar e defender essa minha tese. A primeira delas é a tradição dos campeonatos. Você sabia que o primeiro campeonato de futebol profissional do país foi a Liga Paulista de Futebol, fundada em 1902 e deu origem ao Campeonato Paulista, que foi o primeiro estadual do nosso país, do Brasil. Pois é, e só o Brasil que tem campeonatos estaduais, que tem essa tradição, que deveria ser até campeonato de pré-temporada, mas até pelas origens do nosso futebol, eles não são encarados bem assim. Por conta desse campeonato paulista, em 1902, vários outros estaduais foram surgindo no país, Em 1905, o Campeonato Baiano, em 1906, o Campeonato Carioca, e por aí vai. O último estado a ter um campeonato local foi o estado de Roraima, que foi só em 1945. Mas já antes disso, a gente teve a fundação do primeiro torneio regional, que foi o torneio Rio-São Paulo, em 1933, que começaram a criar algumas rivalidades interestaduais, como Botafogo e Santos, como Flamengo e Corinthians, por conta do tamanho das torcidas. Claro, não eram tão grandes como é hoje, cada ano elas crescem ainda mais, mas essa rivalidade foi surgindo também nos torneios Rio-São Paulo. Então o primeiro campeonato nacional que a gente teve aqui no Brasil foi a Taça Brasil só em 1959, que confrontava justamente os campeões estaduais. Ou seja, só um ano depois do Brasil conquistar a sua primeira Copa do Mundo, em 1958 na Suécia, nós tivemos o nosso primeiro torneio de importância nacional. E para participar dele era preciso ter sido campeão dentro do seu estado. Então o nosso conceito do que era ou não um time grande vinha muito dos campeonatos estaduais. Quem conseguia muitos títulos dentro dos campeonatos estaduais e quem ganhava o direito de poder participar do Campeonato Brasileiro, que era, no caso, a Taça Brasil, a partir de 1959. Então, por isso que os estaduais eles fazem muito parte da nossa tradição e estão tão atrelados à história do nosso futebol. E não é só a tradição o único motivo para eu defender que os estaduais eles sobrevivam dentro do nosso cotidiano, do nosso calendário. A gente também tem que entender que, além de olhar o passado com o olhar do passado, nós temos que olhar a realidade de cada região do país. Enquanto que nos grandes centros, os maiores clubes, eles possuem um calendário inchado, cheio de competições, os estaduais acabam se tornando um incômodo por ser um torneio pouco relevante em relação aos demais, a maioria dos campeonatos que as grandes equipes dos grandes centros têm para disputar. Os pequenos centros eles são fundamentais para manter as torcidas dos clubes locais interessadas em torcer para eles, Na grande maioria dos estados do Nordeste, por exemplo, do Centro-Oeste e já há algum tempo toda a região Norte, não existem clubes representando esses estados na primeira divisão do futebol brasileiro. Além de terem pouca visibilidade nas transmissões televisivas, esses clubes estão pouco na mídia, a gente ouve falar pouco deles, já que as divisões de acesso do Campeonato Brasileiro só possuem transmissões em TV fechada, não existem transmissões em TV aberta, a não ser os jogos das equipes gigantes do país, o que muitas vezes geram os fenômenos das torcidas mistas, que é quando um torcedor escolhe uma equipe de outra região do país para torcer. A gente tem muito isso no Nordeste, muitos clubes lutam contra isso, O Fortaleza já fez mosaico contra isso, principalmente em jogos contra os gigantes, contra o Flamengo, por exemplo, que é o clube de maior torcida do Brasil, fazendo valer, não, aqui no Ceará nós temos clubes grandes para que vocês cearenses possam torcer, não precisa torcer para um time do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outro centro do país. Então, até por conta disso,
foram criadas as competições regionais, como a Copa Verde, como a Copa do Nordeste, principalmente, que vem para poder dar a esses clubes a sensação de também poderem ser competitivos além das fronteiras dos seus estados. E falando particularmente da Copa do Nordeste, para mim, eu que sou apaixonado pela Copa do Nordeste, acompanhei durante muito tempo, continuo acompanhando, né, mais recentemente, em anos mais... ultimamente, né, nos últimos anos, é melhor do que qualquer estadual, tá? Assim, competitivamente falando, é um campeonato fantástico, eu gosto muito do nível e da organização da Copa do Nordeste. Então esses clubes eles podem ser competitivos também fora de seus estados, se não a nível nacional, onde até por razões financeiras é muito difícil, né, competir com os grandes clubes, né, do Sul e do Sudeste, principalmente pelas posições mais altas do Campeonato Brasileiro. O próprio Fortaleza até conseguiu isso, mas foi uma exceção à regra. Inclusive, só agora, em 2022, uma equipe já tão antiga quanto Fortaleza vai disputar sua primeira Libertadores da América. E foi a primeira vez que um clube consegue isso via Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Sport já tinha disputado a Libertadores, mas por ter sido campeão da Copa do Brasil. Tivemos também o Bahia, foi campeão brasileiro em uma outra época, mas dentro do campeonato de pontos corridos, o Fortaleza foi o primeiro a conseguir isso. Então, até por ser uma exceção à regra, então esses clubes disputam o campeonato regional até com mais importância, com um olhar até mais carinhoso do que os próprios estaduais. Mas isso os grandes clubes, né, de Bahia, do Ceará, de Pernambuco, que são os principais centros. Agora, centros como Alagoas, como Maranhão, como Piauí, enfim. Esses clubes eles têm os seus estaduais praticamente como um torneio único para poder conquistarem títulos e encher seu torcedor de orgulho. Então o estadual é sobretudo a forma que esses clubes têm de continuar existindo e, em sua grande maioria, ter uma competição para que os torcedores possam acompanhar os clubes nos estádios sem se render aos maiores clubes do país. Além disso, falando também sobre os clubes pequenos que não têm divisão de Campeonato Brasileiro para jogar, precisam dos estaduais não só para continuar existindo desportivamente falando, mas também para manter seus jogadores empregados, né? Esse com certeza é um dos principais problemas e um dos principais motivos para eu defender a permanência do campeonato estadual instaurado aqui no nosso calendário. Muitos desses jogadores, após o fim dos estaduais, eles não se destacam bastante, né? A maioria deles a ponto de outros clubes maiores, com divisões chamativas do Campeonato Brasileiro, né, olhem e se interessem nas suas contratações, e eles acabam ficando inativos após os 3, 4 meses de disputa dos campeonatos estaduais. Então, se para os grandes clubes são 3, 4 meses extensos de campeonato, para os pequenos são apenas 3, 4 meses, né, de emprego para os jogadores e de calendário para suas atividades. Então, certamente, esse para mim é um dos motivos mais importantes. E por fim, falando também sobre as rivalidades, né? Os estaduais alimentam as grandes rivalidades do futebol brasileiro. Muito provavelmente a maioria das grandes lembranças que você tem, né, em clássicos contra seu maior rival são de jogos de estaduais. Mais do que isso, talvez essas grandes lembranças sejam de finais contra os seus rivais. Coisa muito rara de acontecer em competições nacionais, né? Então a grande essência do torcedor brasileiro, né, de zoar o rival no dia seguinte, né, na fila da padaria, no trabalho, na escola, na faculdade, no ponto de ônibus, ela vem depois do time dele ter perdido, né, pro seu. E aí fica muito mais evidente isso acontecer no campeonato estadual, durante os campeonatos estaduais. Principalmente pela chance enorme de um rival ser campeão em cima do outro num torneio que pode ser um único conquistado por um clube na temporada. Então é isso, galera. Esses são os principais motivos pelos quais os campeonatos estaduais não poderem acabar, claro, na minha opinião. Claro, também, eles precisam ser repensados. Eu não sou maluco de achar que 21, 22, 20 datas que seja o ideal para um campeonato estadual dentro de um calendário. São muitas datas, os torneios são muito extensos, retardam o início do Campeonato Brasileiro, espremem o restante da temporada, aumenta o contingente de partida, né, das grandes equipes, fazem com que as datas FIFA não sejam respeitadas da maneira que se deve, da maneira ideal. Então os estaduais eles devem ser enxugados para ficarem menores para quem tem muitos jogos na temporada, mas também devem ser ampliados, né, ficarem maiores para quem tem poucas partidas no ano. Mas falar em extinção dos estaduais é ignorar, primeiramente, quem precisa deles para continuar existindo. O futebol é muito além dos clubes de elite, dos clubes de primeira divisão.
E falar em extinção também é ignorar as origens e a tradição do esporte no nosso país. E tradição não se muda por decreto. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, sugira novos temas, vamos debater esse assunto dos campeonatos estaduais. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!